Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao quarto módulo do nosso curso de automaquiagem online. Hoje nós vamos falar sobre olhos e sobrancelhas, tudo sobre olhos e sobrancelhas. Vamos iniciar falando sobre tipo de olhos e técnicas para um esfumado perfeito. Sabemos que existem diversos tipos de olhos e podemos usar a maquiagem para corrigir ou valorizar o nosso tipo de olho, certo? Então, por exemplo, quem tem o olho muito próximo, nós conseguimos afastar o olho. De que forma? Quem tem o olho muito próximo deve evitar usar tons escuros nessa partezinha aqui, porque pode deixar muito mais próximo. Então, a dica é usar tons claros aqui próximo, nessa região, e isso vai fazer com que o seu olho afaste mais. Quem tem o olho caidinho, né, que quer levantar a pálpebra, dá a impressão de olho mais puxadinho, deve usar tons escuros, né, sempre puxando, tipo um esfumado na diagonal, para dar a impressão de que o seu olho é mais levantado. Quem tem a pálpebra caída também, a mesma coisa, vai levantar, né, sempre esfumando, subindo o máximo possível para dar a impressão de que teu olho é mais arqueadinho. Outra dica também é para quem tem olhos fundos. Quem tem olhos fundos deve evitar usar cores muito escuras, porque vai acabar dando maior profundidade. Então a ideia é usar tons mais neutros, tons mais claros, para fazer com que esse efeito de olhos fundos não seja tão aparente. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como fazer um esfumado perfeito. Para quem não sabe por onde começar, preste atenção nesse passo a passo, que eu tenho certeza que você não vai errar. Primeira coisa que nós vamos precisar é de um pincelzinho assim, para corretivo, pincel língua de gato, e nós vamos precisar de um bom fixador de sombras, tá? Preferencialmente num tomzinho assim mais nude, mais tom de pele, porque vai ajudar, não vai mudar muito a cor da sombra, tá? Então nós vamos aplicar. Caso você não tenha um fixador de sombras, pode usar um corretivo também, desde que seja nessa tonalidade mais pastosinho. Então eu vou aplicar aqui o fixador em toda a minha pálpebra. Essa pálpebra é essa partezinha que abre e fecha, tá bom? E eu venho com uma esponjinha assim, uma esponjinha pequena, e eu vou dando batidinhas para selar bem o produto e fazer com que ele fique bem uniforme, sem marcação. Se não tiver bem seladinho, quando você for aplicar a sombra, isso vai fazer com que a sombra fique marcada, fique manchada, e não é isso que nós queremos. Uniformizou bem a toda a pálpebra, pode chegar até aqui um pouco próximo da sobrancelha, para ficar bem natural. Eu vou fazer aqui do outro lado, aplicando o produto em toda a minha pálpebra. Em seguida, já venho com a esponjinha e vou aplicando, dando batidinhas para selar todo o produto e fazer com que ele fique bem uniforme, bem seladinho em toda a minha pálpebra. Pode chegar bem próximo da sobrancelha, não tem problema. Feito isso, nós vamos começar a esfumar. Utilize um pincel bem fofinho, bem gordinho, com uma sombra marrom, preferencialmente um marrom opaco, né, sem brilho, marrom mate. E você aplica, e sempre que você aplicar no pincel, dá uma batidinha para retirar o excesso e assim não manchar, fica mais difícil na hora de esfumar. Eu faço uma marcaçãozinha aqui, olha, bem nessa parte fundinha do meu olho, que é o côncavo, onde o pincel afunda. Fiz essa marcação, eu já venho trazendo ele aqui para as laterais em movimentos circulares, movimentos de bolinha. Vou esfumando todo o produto em movimento de vai e vem por todo o meu olho, por toda a minha pálpebra. Esfuma essa quantidade de sombra. Quando eu sentir que não há mais necessidade de esfumar, que todo o produto já dissolveu, eu pego novamente mais produto e vou aplicando. É importante eu ter cuidado para não exagerar, porque senão vai dar muito trabalho na hora de esfumar. Então esfumo, 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 sem pressa. O segredo para um esfumado perfeito é você não ter pressa, com a mão bem levinha, capricha nas bordinhas. Quando chegar próximo da sobrancelha, você vem com a mão quase que não encosta, bem leve mesmo. Você pode usar a técnica de pegar um pouquinho mais no final do pincel
e assim você consegue fazer com que sua mão fique mais leve. Então esfuma toda essa partezinha aqui do meu côncavo. Quando eu chego aqui nas bordinhas, eu dou uma varridinha para as laterais e continuo esfumando. Agora eu vou fazer do outro lado. Novamente, eu encosto o pincel aqui nessa partezinha alta, nessa partezinha do côncavo, e já venho trazendo para as bordinhas, para as laterais, em movimentos circulares. Movimento de bolinha, vai e vem, até dissolver toda essa sombra, com que ela fique bem natural, bem esfumada. Movimento de bolinha. Quando dissolver, eu pego novamente mais produto e faço a mesma coisa. Deposito aqui no centro e já vou trazendo para as laterais. Sempre em movimentos circulares. Pego mais para o finalzinho do pincel e assim a minha mão fica mais leve e consequentemente vai ficar um esfumado mais degradê. Com apenas uma sombra a gente consegue fazer uma construção de cores, porque o segredo tá na forma de esfumar. Quando tá com a mão levinha, fica mais clarinho. Se eu quero um esfumado mais marcado, eu intensifico o pincel e assim ele vai ficar mais escurinho. Esfuma, volta aqui, sempre confere se os dois lados estão iguais. Então essa é a primeira base do esfumado. Em seguida nós vamos utilizar um tom mais escuro, dessa forma, com um pincelzinho um pouco menor, porque agora eu não vou mais precisar subir tanto, eu vou concentrar somente no côncavo. Dou aquela batidinha para tirar o excesso do produto e faço a mesma coisa. É importante agora eu ter cuidado para não subir muito. Esfumei aqui e vou marcando bem o côncavo. Essa ideia é para marcar o meu côncavo e assim deixar o meu olhar mais marcado, porém causando um efeito degradê. Você já vê a diferença, porque você consegue observar os dois tons. Concentra aqui nas laterais, nas bordinhas, para deixar bem uniforme e mais escurinho aqui. Dessa forma levanta mais o olhar. Continue esfumando até você ter certeza de que está sem nenhuma marcação. Volta com o primeiro pincel, isso é muito importante, você sempre está alternando os pincéis, porque assim você consegue construir um efeito degradê. Se você ficar só com o pincel, você não vai ter essa mesclagem de cores. Feito isso, eu vou voltar para o outro olho, faço a mesma marcação e eu tomo cuidado para não subir, porque o meu objetivo é fazer a construção de um degradê de cores e assim ele tem que ficar um pouquinho mais abaixo. Lembre-se dessa regra, quanto mais próximo da sobrancelha, mais claro a sombra pode ser. Quanto mais longe da sobrancelha, ou seja, mais próximo da raiz dos cílios, a sombra pode ser mais escura. Então vou esfumando, movimentos suaves e circulares por todo o meu olho. Volto com o primeiro pincelzinho utilizado e vou esfumando as bordinhas para fazer um degradê. Então, para finalizar essa parte do esfumado, eu vou aplicar uma sombrinha, um tonzinho mais neutro aqui no centro da minha pálpebra. Pode ser uma sombra com leve brilho, aceitinada. Ó, eu vou depositando ela na partezinha onde eu não apliquei nada. Depositando, dando batidinhas, deixando o produto bem uniforme. Volto com o segundo pincelzinho que eu utilizei com o marronzinho e vou esfumando as bordinhas para construir um degradê e fazer com que as cores casem com as cores, fique bem uniforme. Partindo para o outro lado, vou depositando, pego o produto, pode ser uma sombrinha neutra, preferencialmente um tonzinho aceitinado com leve brilho. Isso vai fazer toda a diferença no esfumado que você poderá utilizar em qualquer ocasião. Depositei bem o produto, volto com o segundo pincelzinho
e vou esfumando as bordinhas. Então é isso. Essas são técnicas para você fazer um esfumado perfeito, sem marcação e fazer aquela maquiagem básica, porém muito elegante. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula.